Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que tem 45 dias para evitar mais um transfer ban. Refugo no São Paulo vai custar mais 6 milhões de reais ao tricolor com outra condenação na justiça. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E tem refugo do São Paulo que vai custar mais 6 milhões de reais ao tricolor. E eu me refiro a Jackson Mendes, que havia sido contratado em 2023 na teoria de graça. Ele chegou sem custos, mas em maio, São Paulo já se viu obrigado a pagar 4 milhões e 300 mil reais de direitos de imagem que estavam atrasados. E acaba de ser condenado pela FIFA e pela Corte Arbitral do Esporte ao pagamento de mais 6 milhões de reais a uma empresa chamada Set Sports, referente ao pagamento de comissão da negociação em relação a Jackson Mendes. Para falar a verdade, não é comissão, mas esse valor corresponde a 70% dos direitos do volante. Na verdade, o Jackson Mendes não chegou livre. Essa foi a notícia que o São Paulo divulgou na oportunidade. Mas, apesar de não ter vínculo com outro clube, os representantes do jogador fizeram o São Paulo bancar 1 milhão de euros, que equivalem a esses 6 milhões de reais. O problema é que o São Paulo não fez esse pagamento e acaba de ser condenado a essa transferência de dinheiro. Ainda não há um transfer ban ativo, mas parece ser questão de tempo. Mais um problema pro tricolor. Cheguei a contar para vocês pela manhã sobre mais um transfer ban que se avizinha. O São Paulo tem 45 dias para pagar 1 milhão e 100 mil reais ao Novo Horizontino pela contratação do Jorginho, atleta que é um dos alvos, um dos maiores prodígios da base. O São Paulo havia combinado com o Novo Horizontino o pagamento de 5 parcelas, até aqui não fez nenhuma. E o São Paulo pode ser o primeiro clube grande do futebol brasileiro punido com um transfer ban pela Agência de Fair Play Financeiro recém-criada pela CBF. O tricolor tem 45 dias para quitar 1 milhão e 100 mil reais com o Novo Horizontino referentes à compra de Jorginho, uma das atrações das categorias de base do São Paulo. O presidente Arrim Assis chegou a dizer que já tem um acordo com o Novo Horizontino para quitar parcelas atrasadas. O Novo Horizontino assegura que não há acordo nenhum, que o São Paulo prometeu quando da compra do atleta fazer esse pagamento de 1 milhão e 100 mil em 5 parcelas e até agora não pagou nenhuma. Diante desse cenário, ou em 45 dias o São Paulo arranja esse 1 milhão e 100 mil ou volta a sofrer um transfer ban. Tricolor, no início desse mês, tomou um transfer ban que o impediu de registrar Domingos Duarte e Iago por alguns dias. O pagamento desse terceiro transfer ban na história do São Paulo foi quitado recentemente. Era uma operação de pouco mais de 6 milhões de reais com a Lazio pelo Marcos Antônio. Agora, o risco de um quarto transfer ban na história do São Paulo. Por trás de tudo isso, enorme dificuldade financeira do tricolor, que passa por uma de suas maiores crises da história do clube. E o presidente Arrim Assis tentando patinar para sair dessa enorme dificuldade. O que você pensa, torcedor do São Paulo, sobre mais esse problema? Como é que você resolve toda essa questão envolvendo o tricolor? Já use espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Silmar Lima, boa noite, Nicola, e o meu tricolor, quais as novidades? Silmar, a principal notícia do dia, Jackson Mendes, volante de péssimas lembranças ao torcedor do São Paulo, vai custar mais 6 milhões de reais. Vocês lembram do Mendes, né? Foi contratado em 2023, sob o comando do Rogério Ceni, até conseguiu jogar. Na época, o São Paulo justificou a contratação dele alegando que não estava pagando nada, jogador que veio de graça, aquela coisa toda. O tempo passou e a gente percebeu que não era bem de graça, né? Em maio desse ano, o São Paulo foi condenado a pagar 4 milhões e 300 mil aos representantes dele por direitos de imagem atrasados, e agora a FIFA e a Corte Arbitral do Esporte condenaram o São Paulo a pagar mais 6 milhões de reais pela compra de 70% dos direitos econômicos que não foram pagos. Então, a verdade é que o Jackson Mendes, que saiu de graça do São Paulo e teve passagem para lá de discreta, vai custar mais 10 milhões de reais ao tricolor, tá bom? O Máscara do tricolor, o Memphis vai para o São Paulo. Ô Máscara, não sei de onde você leu isso, mas o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Só para vocês entenderem, nos últimos dias, eu perguntei sobre 2 jogadores para o pessoal do São Paulo, sobre o Bastos e sobre o Felipe Coutinho. O Bastos devia ganhar no Botafogo uns 500, 600 mil reais por mês. E o São Paulo admite que gosta do Bastos, mas que precisa liberar atleta para contratar o Bastos. O Coutinho, que ganhava 1,5 milhão de reais por mês no Vasco, também foi considerado extremamente caro. Imagina o Memphis, que ganhava 6 milhões de reais mensais do Corinthians, tá? Então, diante desse cenário, fica impossível pensar nessa possibilidade.
Fabrício Souza Mello, fala sobre o nome do Morumbi. Fabrício, o UOL chegou a publicar que existem tratativas com a BYD. Informação que eu tenho de uma pessoa confiável do departamento de marketing do São Paulo é de que a BYD retirou a proposta em relação aos naming rights do estádio. Tá? Ela era, desde o ano passado, a principal interessada. No fim do ano, as conversas chegaram a caminhar para que em 2026 a BYD assumisse o lugar da Mondelez, que é a responsável pelo BIS. Não há nenhuma negociação no momento para renovação do contrato entre Mondelez e BIS. Mas a verdade é que essa fonte minha do departamento de marketing assegura que a BYD se retirou das tratativas. No ano passado, o negócio foi estagnado por conta daquele escândalo dos camarotes. A BYD não queria se associar a isso. Nesse ano, mais recentemente não, durante o primeiro semestre, as conversas foram retomadas, tá bom? Nicola, Caboclo fez o que fez e de premiação ganha a candidatura no São Paulo. Sacanagem. Em quem votaria, Caboclo ou Marcelo Portugal? Tirei meu sócio torcedor também. Luiz, vamos lá. O Caboclo foi presidente da CBF entre 2019 e 2021, alguma coisa assim. E as referências em relação ao trabalho dele como administrador, como gestor, são boas. O cara de boas ideias, de muita capacidade de colocar a casa em ordem do ponto de vista financeiro, mas que tem sérios problemas de relacionamento. É um cara que teve um problema... Como é que eu vou tratar esse problema? Um problema de dependência, mas não é droga, tá? Não é droga, não. E ele sai da CBF com 2 acusações contra si, acusações de assédio sexual e moral, tá? As pessoas próximas a ele garantem que essas acusações foram criadas por gente que queria vê-lo fora da CBF. De qualquer forma, é algo que mancha a trajetória de alguém. Desde então, ele se escondeu no São Paulo, mantendo-se apenas como conselheiro, e agora o Vinícius Pinotti, que todo mundo imaginava que seria o candidato da oposição, optou por se juntar à galera da oposição para bancar a candidatura do Caboclo. O Marcelo Portugal Gouveia é outro candidato de oposição, estão rolando uma série de reuniões entre as partes para ver se os caras conseguem chegar a um denominador comum para que, em vez de 2 candidatos de oposição, tenha apenas um. Até porque existe a chance real de que, caso esses 2 tentem se lançar, eles não consigam pelo menos 55 votos, 55 apoios de conselheiros de forma simultânea. Você precisa de 55 apoios para você levar sua candidatura adiante, tá bom? Ainda haverá novas contratações no São Paulo, Humberto? Na teoria, sim. O Rafinha chegou a dizer que ainda busca mais 2 reforços, um meio atacante e um outro jogador, dependendo das oportunidades de mercado. Mas está tudo muito condicionado também àquela antecipação de 140 milhões de reais que o São Paulo está buscando do acordo com a Ticketmaster. Severino Costa, Deus me livre, ser holandês, esse holandês jogando no São Paulo. O Cláudio Fernando perguntando se é verdade que vem um novo transfer ban. São Paulo corre risco de um novo transfer ban, tem 45 dias para pagar o Novo Horizontino por conta da compra do Jorginho, que é atleta da base, excelente, muito elogiado, excelentemente referendado. O São Paulo combinou de pagar o Novo Horizontino R$ 1.100.000 em 5 parcelas. Não pagou nenhuma das parcelas. O Novo Horizontino procurou a agência de fair play financeiro do Brasil, que foi recentemente criada, e essa agência deu 45 dias para o São Paulo fazer a quitação, sob o risco de tomar transfer ban, tá? Então o São Paulo está se mobilizando aí para juntar esse 1.100.000. É só importante lembrar que em 45 dias a janela de inscrições no futebol brasileiro já estará encerrada. A janela fecha em 11 de setembro. Então, a impressão que eu tenho é de que o São Paulo só vai acelerar esse pagamento, talvez para não se ver com uma imagem arranhada junto dessa nova agência, né? É o primeiro clube grande no futebol brasileiro a tomar essa punição, esse chamamento da agência. Se você fica com um filme queimado com os caras, talvez não seja algo muito bacana. E o programa de sócios torcedores do São Paulo despencou. A última atualização aponta que o Tricolor tem hoje menos de 30 mil sócios torcedores titulares. Esse é o menor número registrado pelo São Paulo desde janeiro de 2022. E antes que você dê de ombros para a notícia, é só importante registrar que o sócio torcedor tem garantido excelente receita ao São Paulo. E uma queda drástica como essa representa menos dinheiro nos cofres do clube. Na temporada passada, por exemplo, o São Paulo arrecadou 56 milhões de reais com o sócio torcedor. Na temporada de 2024, outros 55 milhões de reais. Em ambos, a média de integrantes do sócio torcedor ultrapassava 50 mil pessoas.
Com essa queda quase pela metade, dá para imaginar o São Paulo ficando com uma arrecadação de mais ou menos 30 milhões de reais por ano. São 25 milhões que deixam de entrar. Isso equivale a mais de um mês da folha salarial, só para você entender o tamanho do problema. Importante registrar que essa debandada de torcedores do programa de sócios torcedores tem tudo a ver com as questões em campo, falta de resultados e todos os escândalos que marcaram a administração Júlio Casares e também a RIMACIS nos últimos meses. A verdade é que o torcedor de São Paulo parece muito incomodado com tudo que tem acontecido e a primeira providência foi cancelar o programa de sócio torcedor. Só para completar, contar ainda que o fato de o São Paulo não estar jogando com frequência dentro do seu estádio por conta de realização de shows também interfere na saída grande de sócios torcedores. A última sobre o São Paulo: na noite dessa terça-feira, o tricolor jogou bem e empatou com o Bolívar na altitude de La Paz. O São Paulo saiu na frente com um gol de Arboleda, que fez bom jogo. Também gostei do Domingos Duarte e do Iago, que foram as principais novidades da equipe. A verdade é que o Dorival decidiu poupar alguns titulares. O São Paulo se comportou muito bem no primeiro tempo, terminou vencendo. No segundo tempo, para mim, com falha do Rafael, o Melgar empatou. O Bolívar criou oportunidades para virar, não conseguiu. E agora o tricolor faz duas partidas extremamente importantes dentro de casa. Primeiro contra o Curitiba, no fim de semana, Campeonato Brasileiro, com mais de 21 mil ingressos vendidos. São Paulo precisa vencer para deixar a zona do rebaixamento mais distante. Hoje a diferença do São Paulo para o 19º colocado é de apenas 4 pontos. Depois recebe o Bolívar, precisando de qualquer vitória para passar para as quartas de final da Sul-Americana. E o São Paulo fará duas finais de campeonato nas duas próximas partidas dentro de casa. Aí você deve estar pensando que eu endoidei de vez. Afinal de contas, qualquer final está bem distante daqui. Mas é que, para a realidade do São Paulo, os confrontos de sábado contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro e de terça-feira contra o Bolívar pela Sul-Americana são muito, mas muito importantes. E marcam o retorno do time ao Morumbi, palco que o São Paulo não joga há muito tempo. Jogo de sábado às 21 horas contra o Coxa já tem 25 mil ingressos vendidos. E a partida é super importante porque o São Paulo estacionou no Brasileiro. Foram só 3 pontos conquistados nos últimos 24 disputados. Com isso, São Paulo caiu para o 12º lugar. E hoje tem apenas 4 pontos a mais do que o Remo, que é o penúltimo colocado. Uma vitória contra o Curitiba serve para dar uma acalmada nos ânimos e para distanciar o São Paulo do Z4. Já em caso de derrota, o São Paulo pode terminar a próxima rodada do Brasileiro muito, mas muito ameaçado pela zona de rebaixamento. A partida de terça-feira contra o Bolívar é tão importante quanto. Isso porque uma vitória por qualquer placar coloca o São Paulo nas quartas de final, possivelmente para enfrentar o Boca Juniors, que venceu o Recoleta em casa nessa terça-feira por 3-1. Além da passagem para a próxima fase, o São Paulo assegura 3 milhões e 600 mil reais, prêmio prometido pela CBF. E dinheiro no São Paulo anda em falta. Qualquer grana seria super bem-vinda, uma grana desse valor certamente ainda mais. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino: seu grau de confiança para os jogos contra Curitiba e Bolívar. Você pensa que o São Paulo é capaz de vencer os dois? Vence um, empata outro? Usa o espaço para comentário e dá uma de mãe de Iná, palpitando sobre esses jogos, beleza? Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do mercado da bola do São Paulo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.